Olá, meu querido líder, minha querida líder, você que é supervisor de célula, você que abre a sua casa como lar hospedeiro, você pastor de rede, nós estamos juntos aqui para mais um estudo de célula. Esse é o primeiro estudo do mês de julho. O mês de julho, você sabe, é um mês especial na vida da nossa igreja. No próximo dia 19, nossa igreja completa 86 anos de sua organização eclesiástica. Você, líder de célula, supervisor, pastor de rede, você tem feito parte dessa linda história da nossa igreja. E em celebração a esses 86 anos, esteve conosco aqui também no último domingo, o reverendo Osni Ferreira, que pregou esse sermão, o padrão de Jesus para a sua igreja. Nós, nesses 86 anos, temos sido sim uma igreja relevante, atuante aqui no seio da nossa sociedade, mas nós ainda estamos distantes do modelo de igreja que o Senhor almeja para nós. Eu e você temos falhas, sem dúvida. E o reverendo Osni pregou esse sermão para nortear aqui, nós nesse estudo, a fim de que sejamos ainda mais atuantes, mais relevantes para cumprir essa missão que eu e você temos como igreja. Portanto, o reverendo Osni leu o texto de Atos no capítulo 2, dos versos 42 ao 47, que ilustra essa passagem, essa perícope das Escrituras, como viviam os convertidos, como que essa igreja vivia. Então o reverendo Osni deu ali para a gente várias dicas que eu quero que você, na sua célula, confabule aí com os irmãos. E juntos vocês tenham essa direção a fim de que, na visão do Mestre, do Senhor Jesus, como deve se portar uma igreja. Então a primeira questão que nós gostaríamos de abordar é o seguinte: uma igreja saudável é aquela que aprende, ensina e persevera na palavra de Deus. O verso 42 do texto lido diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, ou seja, no Evangelho, nas Escrituras. Então o texto diz, a pergunta diz, aliás, compartilhe sobre a semelhança da igreja primitiva e o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Irmãos, como tem sido a sua vida de relacionamento com as Escrituras? Será que de fato ela tem sido na sua vida uma regra de fé e de prática? Será que os valores da sua vida, as decisões que você tem tomado de cunho moral, espiritual, sentimental, financeiro, elas estão pautadas no crivo das Escrituras? Isso precisa ser algo na nossa vida, irmãos. A Escritura precisa nortear a nossa vida, ela precisa ser uma bússola para nós. Há inúmeros textos nas Escrituras em que essas verdades são enfatizadas. O Salmo 119 é um salmo de exaltação das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a inerrância das Escrituras. Então eu e você, como cristãos relevantes, temos que nos assemelhar aos irmãos dessa primeira igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja de Atos. Temos que ser relevantes nas Escrituras. Nós vemos aqui inúmeras exposições das Escrituras. O próprio Jesus dando ênfase, ele diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, como tem sido, irmãos? Compartilhe isso aí na sua célula. Será que você tem dedicado tempo do seu dia à meditação, ao estudo das Escrituras? Será que você tem separado alguns valores para comprar, talvez, Bíblias de estudo, versões da Bíblia que vão trazer para você um aprofundamento maior? Veja, nós como cristãos gostamos de ler. Ler bons livros é importante, mas mergulhar nas Escrituras é preponderante para a sua saúde espiritual. Então, confabule isso aí na sua célula, citem textos, versículos que falem da importância das Escrituras na vida do cristão. Então, assim como as Escrituras foram relevantes na história dessa igreja, ela precisa ser também atuante, relevante. A Escritura precisa brotar dentro de nós e a nossa vida precisa emergir nos pilares que as Escrituras nos moldam. Então essa é a primeira questão que você vai trabalhar com a sua célula. Um segundo ponto, uma igreja poderosa é aquela que tem a sua vida de oração como a fonte para que os sinais e prodígios sejam realizados no meio do povo.
Na igreja de Atos, os líderes eram homens de oração. A igreja, mesmo sofrendo perseguição, os irmãos não deixavam de orar. E dentre esses fatos, Deus operava milagres no meio do povo, no meio da igreja. Então, na nossa vida de oração, será que ela tem sido relevante e nos tem feito experimentar milagres? Compartilhe a sua experiência aí com a sua célula. Fator muito importante, irmãos, para a gente reiterar aqui. Os líderes da igreja de Atos eram homens de oração. Você nota que no capítulo 3, Pedro e João estão indo no templo a fim de orarem. E eles encontram aquele homem coxo, você conhece a história, um milagre é feito ali, algo extraordinário, um sinal, um prodígio, uma maravilha acontece no meio daquele povo durante um tempo de oração. Então os líderes oravam, milagres aconteciam. Depois desse milagre, Pedro e João eles são presos. Você vê no capítulo 4 a igreja orando, intercedendo por seus líderes. E o que acontece? Eles são libertos da prisão de uma forma extraordinária, sobrenatural. Então o povo caía na graça, até os que não eram convertidos, que não simpatizavam com o evangelho, com a seita do caminho, como eles chamavam à época, eles tinham respeito e admiração pela igreja. Como tem sido, irmão, a sua vida de oração? Não existe um homem de Deus sem oração, anote isso. É a oração que transforma homens em homens de Deus. Mulheres de Deus, tenha vida com Deus, tenha relacionamento, entre no seu quarto em secreto e o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você quer experimentar milagres na sua vida espiritual, financeira, sentimental, profissional? Ore, clame a Deus, busque pelo lugar secreto da oração. Isso foi um fator preponderante na igreja de Atos, e ela vai continuar sendo por toda a eternidade. Como cristãos, eu e você precisamos almejar, desejar, como dizia o salmista, assim como a corça suspira pelas águas, por ti, Senhor, a nossa alma deve suspirar. Você deve ansiar pelo lugar secreto e pelo desejo da oração. Então, compartilhe a sua experiência com a sua célula, faça os irmãos falar aí sobre as suas experiências, o Alvorada no Altar que temos aqui, a torre de oração, a cadeira no milagre. Isso são todas práticas que vai disciplinar a nossa vida de oração. E por fim, irmãos, uma igreja adoradora louva a Deus e leva o nome do Senhor Jesus por meio da pregação do Evangelho. Aquela igreja vivia no templo e de casa em casa eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus era o Cristo. Temos nós, como igreja, vivido o ID do Senhor? Justifique sua resposta. Irmãos, você tem propagado a mensagem do Evangelho? Muito mais do que palavras, você tem vivido essas verdades? As últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus, em Atos, capítulo de número 1, versos 7 e 8, ele fala isso. Vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra grega para testemunha ali é martiria, ou seja, alguém que está preparado até para morrer por uma causa. Será que eu e você, como igreja, estamos como esses irmãos estiveram, preparados para morrer pelo Evangelho? Recentemente foi pregado aqui sobre o primeiro mártir da igreja, Estevão, um homem que de forma extraordinária fez uma exposição das Escrituras desde a escravidão do povo até a sua libertação, até a vinda de Cristo, e os religiosos ali rangiam os dentes contra ele, avançaram contra aquele homem e o mataram. Hoje nós não sofremos perseguições, ao menos aqui não. Será que eu e você, com a nossa vida, com o que falamos, aonde vivemos, onde trabalhamos, com a sua família, com a sua casa, enfim, no seio dos seus amigos, será que o Evangelho tem sido verbalizado, tem sido vivido? Então são esses, irmãos, fatores preponderantes daquela igreja que ela precisa estar viva hoje na nossa igreja. Então confabule aí com as suas células, são 3 questões básicas que são pilares para a nossa vida cristã. Eu desejo que a sua célula seja uma bênção, eu desejo que a sua reunião essa semana seja assim exponencial,
para juntos, durante esse mês, nós celebrarmos esses 86 anos de vida da nossa igreja. Que Deus abençoe você, que você tenha uma célula abençoada. Fique na paz do nosso Deus, um forte abraço e parabéns para você pelos seus 86 anos. Um abraço!